Fala holder, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar aqui sobre varejo, tá? Uma operação de varejo multimarcas. Para quem ainda não viu no canal, eu tenho aqui, hoje a gente vai falar sobre Dick's Sporting Goods, mas ela é diferente das outras que eu já abordei aqui no canal, por quê? Se a gente for ver aqui atrás, a gente já falou sobre Levi's, a gente já falou sobre Nike. Lá no comecinho a gente falou aqui, né, um vídeo só de varejo, que aqui tem Estée Lauder, tem Starbucks e Crocs, né? Todas essas aqui que eu já fiz o vídeo são empresas de varejo, porém, essas aqui são empresas de varejo que administram as próprias marcas, né? A Estée Lauder é uma empresa de varejo, só que ela vende as marcas dela. A Starbucks também, a Crocs também é uma empresa de varejo que vende os produtos da própria marca. A Nike em si nem é uma empresa mais de varejo, né? Ela é o quê? É uma empresa muito mais que precisa trabalhar a marca, desenvolver novos produtos, que por si só ele vende sem muito esforço. A Levi's também é uma empresa que é muito mais focada na marca em si. E qual que é a diferença dessas empresas para uma empresa como essa aqui que a gente vai falar hoje, que no caso é a Dick's Sporting Goods? Para quem não sabe, ela é a maior empresa de varejo de artigos esportivos dos Estados Unidos. Só que ela tem uma diferença entre as outras, que é o que ela não tem marcas fortes dela. Ela possui algumas marcas que ela é dona, porém ela ganha dinheiro vendendo o quê? Vendendo Nike, vendendo Adidas, vendendo Under Armour. Então, qual que é a diferença dela? Essa daqui é uma operação de varejo puro, que o que precisa? Ela precisa estar em todo lugar que o cliente possa estar, então ela precisa estar abrindo lojas. Ao mesmo tempo, ela tem que também estar trabalhando agora no e-commerce, que é o que o cliente pode ter a opção de comprar pela internet, e isso leva o que? Ela precisa ter agora centros de distribuição. Quando um cliente quer comprar lá nos Estados Unidos, no país inteiro, ele vai comprar lá no Havaí, vai comprar em Nova York, vai comprar em Los Angeles. O cara ele quer receber o produto o mais rápido possível. Certo? E também ele tem que ter a opção de o quê? Comprar na internet, pegar numa loja mais perto, ou seja, tem que estar tudo muito interligado e ela tem que fazer isso muito certo, porque ela tem uma deficiência como qualquer outra empresa de varejo desse tipo, que é o quê? Se o cliente não achar o produto que ele quer nessa empresa como a Dix, ele vai achar na lojinha da esquina, ele vai achar num supermercado. Por quê? São produtos que vendem em qualquer lugar, um tênis da Nike, uma bola de basquete, uma camiseta de futebol. Então, ela tem que sempre estar na primeira opção do cliente, que é o quê? Ah, eu tô afim de comprar um tênis de corrida para o meu filho. Eu vou na Dix, ou eu vou olhar no site da Dix, entendeu? Então, a Dix não pode perder essa vantagem que é o quê? Ser a primeira opção do cliente. Porque se ela não for a primeira opção, o cara ele vai num shopping, ele tá passeando num shopping, ele vai passar numa loja na frente qualquer, ele vai entrar e vai comprar. Então é isso que ela tem que fazer, ela tem que atender o cliente rápido, tem que sempre ter o que ele quer, preço bom, as marcas em si a gente já conhece, são boas, né? Nike, Adidas, tudo isso daí, porém é uma empresa de varejo, tá? Então vamos aqui olhar para, vamos ver o que, que a Dix faz, né, e como é que ela ganha dinheiro, para a gente depois analisar os resultados desse último trimestre. Bom, então isso aqui eu vou trazer para vocês o Investor Day deles, que é o de agosto de 2022, então tá muito atualizado, tá? Vamos ver como é que é a empresa aqui. Logo no comecinho, ela mostra aqui uma linha do tempo, né? Ela foi criada em 1948 com apenas uma loja, né? E desde lá, então, se passaram aí 70 anos aqui até 2018, né? Então ela saiu de uma loja 70 anos após, ela hoje tem 858 lojas, tá? Só nos Estados Unidos. É uma empresa que opera só lá nos Estados Unidos, tá? Através de várias marcas também. Então aqui vocês podem ver, né, que 50 anos após a criação, ela já tinha 83 lojas e já tinha uma receita aí de mais de 700 milhões de dólares ano, tá? Aí, 99 foi isso daí, tá? Em 2004, né? Eles compram aqui a maior, né? Então, a Gallians, então era uma empresa também de artigos esportivos. E com essa aquisição aqui, eles se tornam já em 2004 a maior loja, né? A maior varejista de artigos esportivos dos Estados Unidos. Então, desde 2004, eles se mantêm como a maior empresa desse segmento lá nos Estados Unidos. Lá em 2004, 234 lojas, e aí eles quase triplicaram, né?
Em 5 anos, com essa aquisição aqui, eles triplicaram quase o número de lojas e ao mesmo tempo o número de receita. Então, para vocês verem que até o e-commerce chegar, era uma conta muito fácil. Você abriu mais loja, a receita entra. Então, era muito proporcional. Você abriu duas lojas, você dobrou a quantidade de lojas, provavelmente a sua receita vai dobrar também. Então, era muito escalável. Então, você abria mais lojas, a sua receita subia na mesma proporção, tá? O que mais que a gente pode ver aqui? Em 84 aqui, né? Então aqui, olha quanto tempo eles demoraram para abrir a segunda loja, né? De 48 a 84, ou seja, quase 40 anos, eles só dobraram as lojas, né? Então depois, né, vocês podem ver que em 99, a partir de 99, começou, né, a expansão. Em 2002, ela é listada na NYSE, na Bolsa de Nova York, né? Então, em 2002, ela foi listada com 141 lojas e na época ela já tinha uma receita de 1,3 bilhões de dólares, tá? Agora, em 2018, né? Não agora, mas o último dado que a gente tem aqui em 2018, ela tinha 858 lojas, em 2021, 861 lojas, e hoje ela tem 12,3 bilhões de dólares em receita anual, tá? Então isso aqui é uma linha do tempo bem legal, isso mostra que o tempo que ela demorou para chegar onde está, quando ela foi listada, as aquisições, né? Ela comprou uma empresa aqui, ela comprou aqui uma empresa de artigos especializados em golfe, né? Lá nos Estados Unidos é bem forte isso daí, tá? O que mais que a gente pode ver? Aqui está a distribuição das lojas de varejo, tá? Que ela tem. Então, são 860 lojas. Os Estados Unidos é composto por 50 estados, né? Então a gente vê que ela não está presente em todos os estados lá dos Estados Unidos. Então ela tem 47 estados, tá? Ela opera por dois segmentos. No caso, a Dick's Sporting Goods, que é a empresa normal deles, né? Que é aquela empresa que ela tem que abrir muito mesmo, que é o varejão. Então, consequentemente, isso daqui tem a maior quantidade de lojas no total aqui, 730 lojas do total de 860, e as outras 130, ela começou a abrir esse tipo aqui, Specialty Concept, que é o quê? É uma loja um pouco mais que não é para para vender produto, mas é aquela loja um pouco mais conceito, né? Vai trazer algumas novas formas de você comprar, novos produtos, né? Vai trazer aquelas coisas para você interagir, então você não precisa mais lá comprar, você pode testar o seu produto, né? Você pode, quer comprar um tênis aí de corrida, eles têm algumas lojas que ao redor da loja tem uma pista de corrida. Então, essas aqui são as lojas conceitos, que é para você ir lá e curtir a marca, né? Que é o quê? É o trabalho da marca da Dix em si, que é o quê? Fortalecer cada vez mais o relacionamento com o cliente, que é o quê? Entregar sempre um produto diferenciado, que só essa é a diferença dela, né? Por quê? O produto que ela vende, qualquer outra tem, como já falei. O que vai diferenciar é a proximidade, né, com o cliente, que provavelmente quando o cara comprar o primeiro tênis lá, ele vai comprar a camiseta, ele vai voltar lá porque ele foi bem atendido, ou porque ele achou o produto, ou porque a loja está perto, né? Tudo isso é uma construção de relacionamento com o cliente que é muito importante nessa operação aqui. Então a gente pode ver que ela fez aqui, né, uma por cores aqui, onde é que ela está mais presente, né? Então ela é muito mais presente aqui na parte sul dos Estados Unidos, aqui em si, na parte aqui do meio nem tanto. Então a gente pode ver que ela tem muito estado ainda para subir, ó. Tem estado que ela só tem uma loja, né? Enquanto aqui na parte aqui de Nova York, né, na costa leste aqui, ela é bem presente, quanto aqui no sul, né? Pro meio e pro norte aqui ela tem que expandir bastante ainda, tá? Então a gente pode ver aqui são os números do último ano fiscal dela, tá? Mas a gente vai ver os números mais atuais, que é do último trimestre. A gente pode ver aqui o quê? Que no último ano fiscal de 2021, que não é esse que a gente vai ver agora aqui, né? Que é o relatório que saiu agora, tá? Mas a gente pode ver que a receita aí, atingiu 12,3 bilhões de dólares, uma margem bruta aí de 38%, é muito alto isso daqui para uma empresa de varejo que não tem marca, é muito forte mesmo isso daqui, tá? Um lucro aqui, uma margem EBIT aqui de 16%, que seria o quê? A margem operacional dela, beleza? E no caso aqui, o lucro por ação de 15 dólares e 70 centavos, que vocês podem ver aqui ano contra ano, ou seja, com o ano fiscal de 2020, crescimento brutal, mas a gente vai entrar em mais detalhes logo a pouco, porque tem uma diferença aí, tá? Porque ela tá fazendo uma comparação
com um ano que foi meio fraco, tá? Mas a gente vai ver isso aí mais para frente. Então a gente pode ver o quê? Aqui é onde está a distribuição das lojas e aqui é isso que ela está fazendo, tá? Ela começou a perceber que ela precisava ter um relacionamento mais próximo com os clientes e ela foi construindo o quê? Um banco de dados onde ela cadastrava, ou seja, você vai lá na Dix, você faz aquele cartãozinho assim, o cara sabe a sua idade, onde você mora, o que você já comprou, então tudo isso faz com que ela sempre tenha os melhores produtos para cada cliente. Então vocês podem ver que tem mais de 140 milhões de clientes cadastrados no banco de dados deles, que eles falam que são 140 milhões de atletas, que são, na verdade, são os consumidores, tá? Então aqui eles falam aqui a importância do Omnichannel, que é o quê? O Omnichannel é basicamente o cara comprar na internet e falar, ah, eu quero comprar na internet, mas eu vou retirar na loja. O cara tá na Flórida, ele compra pela internet, só que ele vai fazer assim, ah, eu vou viajar para Nova York semana que vem e eu quero usar esse tênis em Nova York, ou seja, eu compro no site na Flórida e eu falo, ó, eu vou retirar esse produto lá em Nova York. Ele vai lá, ele viaja e vai lá e ele compra. Então, isso daqui é o Omnichannel, tá? Então, vocês estão vendo que a operação de logística dessa empresa aqui é muito importante, tá? Então aqui vocês estão vendo aqui que em 2021 novos 8 milhões de atletas, ou seja, 8 milhões de clientes cadastrados aí no banco de dados, tá? 25 milhões de aquela parte de aquele cartão de membros, né? Então, ou eles têm alguns descontos, né, para tá sempre aí só aquela fidelidade. Aqui são 140 milhões de clientes no banco de dados, tá? Aqui são 25 milhões de clientes que tem um cartãozinho lá de membro, tá? E a gente pode ver aqui o breakdown, que é o quê? Ele é a segmentação do que ela vende, né? Onde é que ela vende mais. Então aqui 44% das vendas em 2021 vieram do que? Hardlines. O que é hardlines? É exatamente isso, é hard, é o quê? Não é soft, não é uma camiseta, não é um shorts. Hardline é o quê? É um taco de beisebol, é um taco de golfe, tá? Uma tabela de basquete, uma bola de futebol, tá? Então são o quê? São os produtos em si, são os hards. No caso aqui, seguindo 34%, aí sim vem o soft lines, que é o quê? Aí sim, é uma camiseta, é um boné, é um shorts, tá? Então são as roupas em si. Aí seguindo aqui em amarelo, 21% de toda a venda foi em footwear, que é só o quê? Calçados. Então é o tênis de corrida, é o tênis para jogar basquete, é a chuteira do cara lá, tá? Então, e os outros aqui 1%. Então vocês estão vendo aqui que ela vende tudo isso daqui, mas a maior parte são a parte aqui de acessórios em si, tá? Que ela ganha, onde ela vende mais, tá? Onde que ela também, por onde ela vende? Basicamente 21% veio do e-commerce e 79% veio sim da parte aqui do varejo físico, que o cara vai lá na loja e compra, tá? E quais são as marcas que ela vende onde mais? Por quê? 86% ela fala national brands, são as marcas que a gente conhece, Nike, Adidas, Under Armour, Reebok. Porém, ela também tem algumas vertical brands, que são o quê? São aquelas marcas que ela não tá assim, não tá escrito Dix, porém, ela coloca uma marca qualquer assim, manda fabricar, tá? Só que ela é dona daquela marca. Então, 14% das vendas vai diretamente para o bolso da Dix por meio de outras marcas que ela é dona. Mas são aquelas marcas que você vai lá para ter um preço um pouco melhor, né, para competir, para ter um pouco mais de acessibilidade com as pessoas que querem gastar um pouco menos. Então, ela também tem essas marcas aqui, tá? Então, aqui é a diretoria, né, são os caras aqui que tocam a operação, né, é a equipe que está lá sempre no dia a dia lá para alcançar os resultados. E isso daqui é muito importante e é legal de vocês verem, tá? Então vocês estão falando aqui, ó. Eles falam que eles mesmos se denominam uma empresa de growth, de quê? Crescimento, tá? Uma empresa de varejo, tá? Geralmente a gente associa uma empresa de varejo a uma empresa que não cresce tanto. Muito pelo contrário, se você fizer um bom negócio, você cresce absurdamente, tá? E eles falam aqui que é o quê? O total addressable market deles é de 120 bilhões de dólares por ano, tá? O que é 120 bilhões? É tudo que foi vendido de artigos esportivos, de camiseta, de calçados no ano de 2020, tá? Então, todas as lojas de varejo, tirando a Dix, tudo lá nos Estados Unidos foram 120 bilhões de dólares gastos. Desses 120 bilhões, a Dix tem 8%, porém é 8%, só que ela já é a maior. Então, quando você é a maior do seu mercado,
porém você só tem 8% dessa pizza aqui, significa que o mercado é muito pulverizado, porque se ela fosse a maior, só que ela tivesse uma receita aí de 60 bilhões de dólares por ano, ela teria 50% de market share, certo? Aí nesse caso, eu falaria que ela não seria uma empresa de growth, porque não tem muito mais o que crescer, né? Você já é dono da metade da pizza, tá? De um mercado que é muito grande, já é muito pulverizado, você não vai crescer tanto. Porém, nesse caso, a pirâmide inverte. Você tem um mercado gigantesco, ela já é líder, porém ela é líder de uma fatia com uma fatia muito pequena, e isso daqui é o melhor cenário, porque ela já é a melhor, a maior, e ela tem muito para crescer. É por esse motivo que eles são sim uma empresa de growth, tá? Então a gente pode ver aqui, né, o que eles falam aqui, os produtos, né, eles investem muito aqui na parte de marketing, o produto para estar sempre tendo os lançamentos das marcas, né, o omnichannel, aquilo que eu falei, né, o cara comprou aqui pelo aplicativo, ele vai retirar lá na loja e tem que estar o produto lá, não pode estar no centro de distribuição, tem que estar lá na loja. Então, a partir do momento que o cara comprou no aplicativo, ele fala, vou tirar esse produto na loja tal, se essa loja não tem esse produto, a logística tem que sair lá do centro de distribuição ou tem que sair de uma loja vizinha para estar lá quando o cliente chegar. Então, o produto tem que estar lá quando o cara chegar, tá? Isso é muito importante. Porque é aquilo que eu falei, quando a Dix vacilar em algum desses segmentos aqui, ó, quando ela não entregar o produto mais, o lançamento mais novo da Nike não tiver lá, ou o Omnichannel não estiver funcionando, ela perde o cliente, ó, muito rápido, porque é uma característica. Ah, não tem aqui, eu vou lá na loja da esquina lá que vai ter. Então vocês estão vendo que é muito importante. Ela anda numa linha muito tênue, assim, ó. Enquanto eu fizer tudo certinho, o mercado é meu. A hora que eu vacilar um pouquinho, perdi o cliente, tá? O que mais é que a gente pode ver aqui? Eles estão investindo muito, né? Em quê? Em trazer uma experiência de compra, né, uma experiência para o cara, para o cliente chegar lá e ter uma experiência diferenciada. Vocês estão vendo? É uma loja diferenciada, uma loja bonita, tá? Um aplicativo legal, um aplicativo próprio, né? Então vocês estão vendo que eles têm um cuidado com a marca, né? O cara não vai entrar no site, não, abaixa o meu aplicativo aqui, ó, muito mais integrado. Ó, o cara quer testar um taco de golfe, aqui no Japão tem, né? Você vai lá, ó, eu quero esse taco de golfe, o cara vai lá, coloca a bolinha e ele testa para ver se tá beleza, aí tem um cara aqui, tem um técnico falando aqui, ó, se é melhor ou não, né? Então isso aqui é experiência de compra do cliente, ó, tanto para a parte de golfe quanto a mesma coisa do beisebol, né? O cara quer testar o taco, né, para ver se é aquele peso, aquele comprimento tá bom ou não. O cara vai lá e vai ter um cara lá especializado para ajustar tudo isso aí para eles. O cara também tá falando aqui, ó, o cara tá lá na loja lá, ele tá procurando um tênis, mas ele não sabe muito bem o que ele quer, então lá na loja tem esses tablets para ele falar, ó, por marca, por cor, por tamanho, por categoria, se é de basquete, se é de tênis, se é de futebol. Então tudo isso daqui agrega muito na compra do cliente, tá? O que mais que a gente pode ver? Aquilo que eu falei para vocês, ó, aquela parte lá de aquelas lojas conceito, que é o quê? Muitas dessas lojas aqui, ó, ao lado tem uma pista de corrida ou um campo de futebol, que é o quê? O cara compra, ou o cara quer testar, ele vai lá, ele vai usar o produto lá na hora, tá? O cara quer escalar, ele vai também testar o produto na hora, tá? Então, ó, tem a parte aqui de serviços, né? O cara compra uma raquete de tênis, quer colocar a corda lá, os cabos, eles trocam os cabos, né? Isso aí no Brasil, no Japão tem também, né? O cara quebrou a raquete, vai lá, o cara conserta, né? Tudo isso daí é para o cliente sempre estar sempre na primeira opção de compra de algum artigo esportivo, eu vou na Dix. Porque lá eu tenho um produto completo, né, uma experiência completa do começo até quando eu precisar de algum suporte, tá? O que mais que a gente pode ver aqui? Outros conceitos aqui, ó, vocês estão vendo que eles operam basicamente a Dix, essa daqui é a loja varejo assim que eles vendem, né? Porém, eles têm outras marcas que também vendem algumas outras coisas. Então, essa loja aqui, Public Lands, é mais uma parte aqui de para quem quer alpinismo, quem quer aqueles produtos um pouco para escalagem, para caminhada, né? Então, ó, é um produto um pouco mais diferenciado, né? Então, ó, eles criaram uma marca, né? Uma marca de varejo específica. Então, vai ter um paredão lá para você escalar, né? A loja já muda, né? Muito mais madeira, né? Muito para tá sempre muito mais próximo daquilo que o cliente procura, tá? Que mais que a gente pode ver aqui? Outros conceitos aqui, então, eles estão aquela parte lá de dados, né? Então, tudo aquilo que você precisa para ter o seu rendimento melhor aí no seu esporte. Então, o cara quer fazer
uma tacada de beisebol aí, eles têm um aplicativo lá que vai ajudar o cara a sempre estar treinando melhor, né? Tem muito dado envolvido nisso daí, que é muito importante. Eles também têm um outro braço aí de varejo que é o quê? De outlet. Por quê? Quando o cara não consegue vender o tênis aqui, o cara não consegue vender o tênis da Nike nas lojas principais, o que eles vão fazer com esse produto? Vão jogar fora? Não. Mas também eles não vão fazer uma promoção zona nessas lojas. O que eles vão fazer? Eles criam outra marca que é só de outlet, ou seja, é só de clearance. O que é o clearance? É queima de estoque, é botar para vender mesmo. Então vocês estão vendo, ó, loja muito mais simples, é um galpãozão, tem as araras de roupa lá, você vai lá, compra e acaba. Não tem muita experiência, entendeu? Então aqui o cara que vai aqui, o cliente que vai aqui, ele quer preço. Ele não quer ter experiência, ele não quer ter uma loja bonitinha, ele não quer testar o produto. Eu quero uma camiseta barata. Ele vai lá e pá, compra. Então é mais uma outra aqui, uma outra marca, né? Que muita aqui, ó. E tem um nome aqui forte, ó. Going Gone é a marca de clearance, porém, ó, Buy Sporting Goods, Dick's Sporting Goods. Então associa a marca. A Dick's Sporting Goods é uma marca boa. Então aqui vai ser também uma experiência de compra, no mínimo, boa também, na medida possível que pode ter uma empresa, uma marca de outlet, tá? Então, tá aqui também a operação de outlet deles, e aqui são as marcas que eles vendem. Então, aqui na esquerda são as marcas mais conhecidas do mundo de esportes, e aqui na direita são aquelas marcas que eu falei que são as verticais deles. Então, vocês estão vendo? Aqui não tem a marca, você não vai ter uma camiseta Dick's Sporting Goods, não. Você vai ter uma marca aí com a Alpine Design. A Alpine Design, às vezes a pessoa nem sabe que é Dick's Sporting Goods, mas ele vai comprar porque ele gostou e o dinheiro que eles vendem aqui vai direto pro bolso deles, tá? Então, essas marcas aqui por detrás são, o dono é a própria loja em si, a Dick's Sporting Goods, aí a Nike, a Adidas, Under Armour, The North Face, tudo isso daí eles vendem, uma parte vai para Nike, uma parte vai para a loja, tá? Então aqui tem sempre aqui onde eles vendem mais, né? Vocês viram que 86% vem daqui e 14% aqui, né, vem daqui. Beleza? O que mais aqui? Aqui é a parte lá do Store Card, né? Que é o que? O cara tem uma parte aqui, um membership, né? Ou seja, o cara que é cliente mesmo, né? Eles vão ter um desconto aí, né? Vai ter um diferenciado aí. Então é importante isso daí, tá? O que mais aqui que a gente pode ver aqui? A parte aqui de Premium Products, ou seja, é uma loja que eles também têm o foco, né? Eles estão falando que o acesso para eles terem aqui uns produtos mais premium, né, com um valor agregado um pouco maior, tá no melhor momento de todos os tempos, tá? O que mais que a gente pode ver aqui, então, que mais? Aqui a parte de omnichannel que eu falei, né? Então é o que? O cara, né, ele fala assim, ó, ou o cara pode comprar, o cliente, ou ele vai numa loja, nas mais de 800 lojas que eles têm lá, porém a pessoa que não mora naquele estado que ainda não tem, ele compra pela internet. Ou o cara que quer comprar, né, na Dix, só que ele vai estar passando na frente da loja, né? Ele quer o negócio mais rápido, ele passa lá, abre o capô, abre o porta-mala, coloca o produto e tá lá aí, né? Então eles falam aqui, ó, que em apenas 1 hora o pick-up pode ser feito, ou seja, o cara comprou pelo aplicativo lá e ele não quer esperar um dia até o produto chegar na casa dele, pelo modo normal, pelos correios, ele vai lá, passa lá na loja, o produto lá tá comprado e pronto, tá feito, ó. Então 1 hora eles têm que ter o produto na mão do cliente, tá? Ou o e-commerce normal, que é o que eles mesmos despacham aí e eles vão entregar aí num prazo um pouquinho maior, né, na casa de quem comprou. Tá? O que mais aqui que a gente pode ver aqui? 90%, tá? Aqui é onde o Omnichannel, né? Onde é que tá aqui? 90%, né, das vendas aqui, né, são pelas lojas ainda, tá? Então vocês podem ver que 65% de todo isso daqui ainda é omnichannel, né? Então vocês podem ver que a parte aqui é muito importante isso daqui. E 70% de todas as compras feitas pela internet ainda são entregues por eles, ou seja, não é omnichannel ainda em si, né? Então eles ainda estão aí, né, tem várias opções e ainda em si o que vende mais é a loja, 90% é a loja, o cara física lá, o Omnichannel está crescendo, porém eles têm que ter essa opção aí para cada vez mais, né, o cliente ter mais opção de compra e de entrega, beleza? Que mais que a gente pode dar uma olhada aqui?
Aqui, ó, database, né? Aquela parte lá, né? Aqueles 140 milhões, né? Então aí, né, em 2020, eles cresceram 8,5 milhões, em 2021, 8 milhões, né? Aqui é a parte dos memberships, né? Tem o membership normal, o membership gold. Provavelmente eles têm que pagar alguma anuidade aqui, né? Normal, isso daí. Beleza? É mais uma fonte de receita. Eu acho que é isso aqui, né? Deu pra ver, né, como é que é uma operação de varejo muito bem feita aí, né? No caso aqui, a Dix Sporting Goods é isso daí, tá? Alguns números aqui que a gente pode ver, né, da onde eles saíram. No ano fiscal de 2017, a receita, né, era de 8,5 bilhões e agora, né, quase 12,2 bilhões, né? Um crescimento aí de mais de 9% ano contra ano no varejo é muito alto, tá? A parte aqui da linha amarela é o que? É o crescimento ou não, né? O decréscimo do que das vendas das mesmas lojas. Por quê? Uma loja, uma empresa de varejo com tantas lojas assim, é muito importante que as lojas que já estão abertas continuarem crescendo, porque vai chegar uma hora que ela não vai conseguir mais abrir loja. Vai chegar uma hora que ela vai ter 2.000 lojas e ela não consegue mais porque o espaço físico dos Estados Unidos também é limitado. Então, aquela loja que ela abriu lá, a loja número 50, tem que estar crescendo também, tá? E isso daqui é uma métrica muito importante para o segmento de varejo, que é o quê? Same Store Sales. Ou seja, isso daqui mostra que mesmo se ela não abrir novas lojas, as lojas antigas têm que estar sempre crescendo. Então a gente pode ver aqui que em 2017, 2018, as lojas que já estavam abertas não subiram tanto a receita. Porém, em 2019, 2020, 2021, ó o crescimento aqui. De 2021, as Same Stores cresceram 26,5%, tá, as vendas. Muito forte isso daqui, tá? A parte aqui, o lucro operacional, né, o EBIT, saiu aqui de 500 milhões e hoje está em 2 bilhões de dólares, né? A margem EBIT saiu de 6% para 16,5%, né? Quase que triplicou, beleza? O lucro por ação aqui saiu de 3 dólares para 15 dólares, um crescimento de 50% ano contra ano. E como é que isso aqui sobe tão forte? Eu vou mostrar isso aqui para vocês lá embaixo, porque isso daqui é tão afetado, tá? O CAPEX, vocês podem ver que o CAPEX caiu bastante, bem interessante, porque o CAPEX é o quê? Em abertura de novas lojas. Então é importante que o CAPEX vocês têm noção que o CAPEX é um negócio importante, mas se ela cresce e o CAPEX cai, que ela está mostrando que ela está conseguindo abrir lojas de uma forma um pouco mais barata, tá? Então, em 2017, o CAPEX era 300 milhões e agora está em 200 milhões, tá? Então, agora, né, tudo que ela precisa aí para abrir novas lojas representa só 2%, né, da receita total. Antes era 4%, né? Ou seja, ela gastava muito mais em relação à receita há uns 5 anos atrás para abrir nova loja do que hoje, tá? Aqui é onde está a estratégia. Como é que uma empresa que sobe 50% ano contra ano o lucro por ação? Então tá aqui, a recompra de ações da Dick's Sporting Goods é insana, tá? Eu vou mostrar para vocês um gráfico daqui a pouquinho para representar o que é isso para vocês. Então aqui, né, nos últimos 3 anos, ele mostra o que? O net capex, o dividendo que ela paga, tá? E a recompra de ações. Então a gente pode ver que em 2019, 26% aqui, tá? Era de CAPEX, 14% para dividendo e 60% quase em recompra de ações. Em 2020 eles não recompraram ações, então ficou aqui só em CAPEX e dividendos. Em 2021 já voltou, né? E vocês podem ver que a recompra de ações nela é muito forte. Ainda não dá para ter uma noção, mas eu vou mostrar um gráfico para vocês, tá? Então eles estão falando aqui que em 30 de julho de 2022 eles tinham 1,9 bilhões em dinheiro, né? Em caixa lá, tá? E também mais 1,5 bilhões em investimentos aí, né? Que investimentos aí de curto prazo. Então, no caso, o caixa dela verdadeiro seria 3,4 bilhões de dólares, tá? 1,6 bilhões aqui, no caso aqui são as dívidas, tá? E o que eles falam? Que eles retornaram 1,8 bilhões de excess cash, que é o quê? É dinheiro que sobrou, tá? Então, para os acionistas, o ano fiscal de 2021, né, mais um retorno adicional
até a data desse reporte aqui, de mais de 444 milhões de dólares, o que representa aí uma recompra de ações de 4,4 milhões de ações, né? Em total aí por 360 milhões de dólares, tá? E também pagaram dividendos aí 83 milhões de dividendos, de dólares de dividendos, falando que eles têm um pagamento constante de dividendo trimestral desde 2011. Então são 10 anos pagando certinho dividendo todo trimestre aí nos últimos 10 anos. Em 2022, o guidance, né? Então a gente vai ver o que eles esperam aí para o ano fechado de 2022. Então, as vendas das mesmas lojas, eles falam, ou vai cair, no pior assim cenário, vai cair 6%, e no melhor cenário vai cair 2%. Então, esse ano de 2022, eles não esperam que as lojas que já estavam abertas em 2020, em 2021, cresçam todas, tá? O lucro por ação vai ficar no mínimo em 10 ou no máximo em 12 dólares, tá? O que mais aqui que a gente pode ver aqui? E aqui acabou, aqui são os números. Vamos olhar aqui aquele gráfico que eu falei das recompras de ações, né? Então, se a gente for ver aqui no Fundamental, então hoje a Dick's Sporting Goods vale 8,6 bilhões de dólares, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês é isso daqui, os shares outstanding. Então, a gente pode ver aqui, isso aqui é a quantidade de ações em circulação da Dick's, tá? Então, em 2013, a Dick's tinha 125,8 milhões de ações em circulação aí, tá? Hoje, ou seja, 9 anos depois, ela tem 79 milhões. Vamos fazer uma conta aqui só para vocês verem aqui alguma coisa. Então a gente tem 125,8 milhões. Então vamos colocar aqui 125 menos 79, né? Então a gente vai ver que em 9 anos, né, eles recompraram aí 46 milhões de ações que tinham aí. E o que isso aí representa, na verdade? Vamos ver, tinha 125 aqui, né? Se a gente dividir isso aqui por 125, né, e fazer aqui uma porcentagem, então a gente vai ver que 36,8%, 37%. O que é esse número aqui? Isso aqui é mais de 1/3, ou seja, em 9 anos, a própria empresa recomprou mais de 1/3 dela mesma. Vocês têm noção do quanto isso potencializa o preço, o retorno das ações delas? E isso aqui é isso aqui, ó. Nos últimos 10 anos, 200%. Nos 19 anos, 3.000% de retorno, que dá o que? Uma média de 20% de retorno todos os anos desde 2002. Então vocês conseguem olhar o quanto isso é geração de valor para um acionista? Me fala aí uma empresa, qualquer uma que você pode falar aí, nos últimos 9 anos recomprou 1/3 dela mesma nos últimos 9 anos. É muito difícil de ver isso daí, tá? E é por esse motivo que o lucro por ação dela cresce tão rápido. Por quê? Além do lucro em si estar crescendo, se a gente for ver aqui, ó, o lucro por ação de 2013, que tá aqui, ó, em 2013 ela tinha um lucro por ação de 2 dólares. Vocês estão vendo aqui, ó, 2,31, aqui no finalzinho da tela, né? Com a recompra de ações de 1/3 e também com a própria evolução da empresa, o lucro por ação saiu de 2 e hoje está em 14, ou seja, ela multiplicou por 7 o lucro por ação, recomprando as próprias ações, tirando as ações de circulação e, é claro, o lucro subindo, porque em 2013 ela tinha um lucro aí de 300 milhões de dólares, hoje ela tem um lucro de 1,5 bilhões, tá? Então aqui multiplicou por 7 e aqui também, né, multiplicou aí quase por 7. Então vocês estão vendo aqui que quanto isso potencializa o retorno para o acionista. Uma empresa que recompra 1/3 de tudo que ela tem em circulação é muito raro e é insano isso daqui, tá? Então, se vocês conseguirem chegar a essa geração de valor aqui, vocês podem ver que é insano. Então, aqui, ó, em 2020, eles até emitiram um pouquinho de ação, né? Porque estava na pandemia, né? Então, ó, em 2019, eles tinham 84,5, aí em 2020 eles emitiram um pouquinho mais de 5 milhões, né? Para o quê? Para ter um pouco mais de dinheiro, né? Porque eles não sabiam o que ia acontecer. Porém, eles viram que estava tudo bem e depois, ó, recomprou novamente, ó. Pronto. Agora, hoje eles estão aí no menor nível da história deles, tá? Então, quando eles fizeram o IPO lá, eles tinham 78 milhões. E hoje eles têm 79 milhões, ou seja, em 20 anos aí, eles têm a mesma base acionária com um lucro
extremo de quê? De quanto? 3.000%. Uma loja de varejo vendendo roupinha, vendendo tênis, tá? E é isso daí que eu quero falar para vocês, que é uma empresa de varejo muito bem feita, tá? Então, já deu para ter noção do que a gente está falando aqui. Vamos olhar os números agora do último trimestre que ela reportou, que é o que? É o segundo trimestre do ano fiscal, tá? Então, a Dix tem o mesmo calendário fiscal, que é o que? Janeiro a dezembro. Então a gente vai estar vendo aí o que ela vendeu em abril, maio e junho, tá? Então a gente pode ver que as lojas que já estavam abertas caíram as vendas em 5,1%, tá? A receita foi de 3,1 bilhões, um aumento aí de 38% versus o segundo trimestre de 2019. Aqui eu já não gostei tanto, não é que eu não gostei do resultado, não gostei do como eles fizeram isso daqui. Por quê? Você sempre compara com o ano passado, tá? Só que o ano passado, que a gente pode ver aqui que é o segundo trimestre dela, se a gente for pegar aqui os trimestres aqui dela aqui, então no ano passado, em 2021, que é esse daqui, ó, julho de 2021, foi o melhor, assim, o melhor julho dela da história, foi de 3,2. Ele tá falando aqui que eles estão comparando com o de 2019, ok. Por quê? Porque eles falam, como é uma empresa de varejo, eles falam que 2020 e 2021 foi um ano atípico por causa da pandemia em si. Sim, seria justo fazer essa comparação se 2020 e 2021 tivesse sido um ano ruim, mas não foi. 2020, ó, julho de 2020 foi um ano bem bom e julho de 2021 foi um ano excelente, tá? Então, essa comparação aqui tá excluindo o melhor resultado da história dela, que foi julho de 2021. O certo seria fazer essa comparação, mas mesmo se tivesse feito essa comparação com julho do ano passado, teria vindo flat, que é o quê? Em julho do ano passado veio quanto aqui? 3,2. Esse ano, 3,1. Então, teria sido suado até muito melhor, porque você está fazendo uma comparação com o melhor resultado da história da empresa e esse ano veio muito quase abaixo, que é o quê? Veio flat de 3,2 para 3,1, a sua base está muito alta de comparação ainda. Então eles só quiseram aí colocar uma comparação com um ano mais fraco, né? Excluindo aí os anos mais fortes, porém eu não gosto disso daqui, tá? Você tem que ser sempre verdadeiro. A forma certa é comparar ano contra ano. Se tem algum evento não recorrente que prejudicou o resultado da empresa nos anos que ela não quis mostrar, ok, mas não é o caso dela. Nos anos que ela está excluindo aí de 2021, foi o melhor ano dela, então ela teria que ter feito a comparação. Não aconteceu nada com a empresa em 2021 para ela não ter colocado o resultado aí, tá? O lucro por ação foi de 3,25 dólares, tá? O caso aqui que a gente pode ver aqui, o guidance que a gente viu lá, né? A gente já viu, né? Eles estão falando que vai cair no pior cenário 6%, ou no melhor cenário vai cair 2%, tá? Então eles estão falando aqui que pelo menos melhorou, porque o guidance anterior era no pior cenário cair 8% as vendas das mesmas lojas, tá? Então teve uma leve melhora no guidance, porém as lojas ainda vão vender menos, por quê? Porque 2021 foi o melhor ano dela da história aqui, né? Onde pegar o ano aqui, ó, 2021, o guidance aqui, né? Ela vendeu o guidance aqui, que é o quê? É o ano fiscal de 2021, seria aqui em julho de 2022, tá? Então, 12,2 bilhões de receita, vocês estão vendo? Foi a maior receita da Dix da história, tá? Então, uma hora ia dar uma caidinha, tá? Aqui o guidance aí de lucros para o ano, eles estão subindo aí, que vai ficar em lucro por ação, vai ficar entre 8 e 11 dólares aí, tá? Que antigamente era entre 8 e 10, tá? Então o guidance de lucro subindo, tá? Então a gente pode ver aqui que a receita no trimestre encerrado em julho de 2022 foi de 3,1, aí sim, aí a comparação tá certa, vocês estão vendo com o ano passado? 3,2, isso aqui veio excelente, tá? Porque é o melhor resultado, veio quase nada, ou seja, quase nada, caiu, veio flat, beleza? Aí sim, as vendas das mesmas lojas caíram 5%, no ano passado tinha subido 20%, então a comparação está sendo num patamar muito alto, tá? Então,
eu vejo isso daqui como quase nada, não teve quase nada de queda, tá? No caso aqui, o lucro operacional, a gente pode dizer assim, né? A porcentagem aqui, então a margem operacional, né? 13%, o lucro 318 milhões de dólares e um lucro por ação de 3,25, se for o ajustado, 3,68, tá? Todo o resultado aqui veio um pouquinho mais fraco em relação ao mesmo período do ano passado, porque foi um ano extraordinário, assim, para a Diggs, tá? Foi excelente mesmo, tá? Aqui eles falam a mesma coisa, só que aí é no acumulado, nós temos aqui o semestre. Então, no semestre, a receita está em 5,8 bilhões, uma queda aí, né, de 6% ano contra ano, nada demais, isso aqui veio flat. As lojas, as vendas das mesmas lojas caindo 6%. Olha como a base de comparação é muito alta. 50% ano passado subiu as vendas das mesmas lojas. Então é claro que seria muito difícil você continuar subindo assim nessa mesma proporção, né? Então esse ano que a gente está vivendo agora, 2022, as pessoas não estão mais em casa, ou seja, as pessoas estão saindo para viajar, estão saindo para jantar fora. Então ela está dividindo agora as vendas com outros produtos. As pessoas estão viajando, estão indo no cinema, né? Então aquele dinheiro que o cara tinha para comprar uma chuteira, agora esse dinheiro está sendo dividido com o cara vai no cinema, o cara vai num restaurante. Então é normal a receita assim dar uma estabilizada, tá? O lucro no acumulado aí dos 6 meses, 580 milhões contra 860 milhões. Isso daqui é uma consequência do top line da receita, né? Então, se aqui veio melhor, embaixo vai vir muito melhor, tá? Então, a gente pode ver aqui, né? O que mais que a gente pode ver aqui? Hoje ela tem aí quase 2 bilhões de dólares em caixa. Hoje ela tem 3 bilhões em estoques, 1,8 de dívida, tá? A gente vai olhar melhor o balanço dela daqui a pouquinho. Ela recomprou ações no semestre, ela já recomprou, tá? 360 milhões de dólares em recompra de ações, então a recompra de ações continua forte, ó. A recompra veio mais que o dobro do ano passado. Dividendos também já pagou 80 milhões no semestre, também já maior do que o ano passado, tá? O CAPEX continua o mesmo, ou seja, o dinheiro que ela investe para crescer, tá? Que mais que a gente pode ver aqui? Aqui é o Outlook, então a gente já viu isso daí, né? O guidance aqui delas, tá? Então não preciso repetir. E aqui acabou. E aqui a gente vai poder dar uma olhadinha no balanço patrimonial para dar uma olhada melhor nos números, tá? Então, aqui no trimestre a receita veio 3,1, tá? O custo, né, dos produtos foi de quase 2 bilhões. O que tá aqui o custo? É o custo dela comprar o tênis da Nike lá. Ela compra por um preço da Nike e ela vai colocar a margem, tá? Só que a margem não pode ser tão alta porque é aquele negócio, né? O produto da Nike tem na loja dela, mas também tem lá no Walmart. Então, ela não pode crescer tanto assim, colocar tanta margem. E é por esse motivo, né? Vamos fazer aqui um cálculo bem rapidinho assim, qual que é a margem bruta desse negócio aqui, né? Então, a gente pode dizer que é 1,2,1. Se a gente for dividir aqui por 3, 1, 2, é igual a vezes 100 aqui. Ó, a margem bruta dela aqui, né? 36%, ó, não é ruim não, para você vender um negócio que você não é dono, 36% é bem alto, tá? Aqui o custo na administrativo, então o que tem aqui? É o custo do vendedor, é o salário do vendedor, é o custo da loja, da operacional, é a luz da loja, o aluguel da loja, né? O cara que faz o cafezinho, o porteiro da loja, tá tudo aqui, ó, né? Que mais aqui? O pre-opening, isso aqui é um custo antes de você abrir a loja, ou seja, você está construindo a loja, você está reformando a loja, né? Você está contratando pessoal, então, como eles continuam abrindo lojas, isso daqui ele não é um negócio operacional ainda, não estaria nessa linha aqui, porque ainda não é operacional, é pré-operacional, então 3,8 milhões, 3,8 aqui no caso milhões, né, de 3,8 milhões de dólares foram gastos aqui, né, em a operação que ainda vai ser criada ainda. No caso aqui o lucro operacional dela foi de 460 milhões de dólares, tá? No caso aqui ela tem aí uma rendinha com juros, uma despesa com juros, né? Como ela tem dívida, ela pagou uns 25 milhões de dólares em juros. Outras despesas aí que ela teve, mais 7 milhões, no total dá um lucro aí de 318 milhões de dólares, tá?
O que mais que a gente pode ver? Aqui é a mesma coisa, só que é no acumulado, ó, 26 semanas, tá? Aqui é o balanço patrimonial dela. Então, em julho de 2022, como a gente viu lá, ela tem 1,8 bilhões de dólares em dinheiro vivo, caixa, na hora que ela quiser. Contas a receber tem 80 milhões. Isso aqui é conta a receber do quê? É de fornecedor, de cara que compra a prazo, tá? Então é tudo a prazo que ela tem a receber no período de um ano. Então são os current assets, tá? O que mais aqui? Ó, os estoques. Os estoques cresceram pra caramba, né? 3 bilhões e eu dei uma lida porque subi tanto, né? Porque no ano passado ela tinha 2 bilhões e hoje ela tem 3 bilhões de dólares em estoque. E o que ela faz? Como a gente está vivendo num período que está tendo muita escassez, no caso dela nem tanto, o problema não é a escassez, o problema é de logística, ou seja, está demorando muito para chegar os produtos dela nas lojas, por causa que tá um caos tudo isso daí, tá? Então o que ela estava fazendo? Nesse período, ela já ia subir normalmente, se não tivesse um problema de logística no mundo, o estoque já ia subir normalmente, porque é nesse período que ela faz o estoque, reforça o estoque, por causa do quê? Do semestre do terceiro trimestre para o quarto trimestre, que são os próximos que estão vindo aí, as vendas começam a subir muito mais por causa do Natal, dia de ação de graças, né? Tem várias datas comemorativas lá nos Estados Unidos que a partir de julho começa a vender muito mais. E o que ela fez? Ela preferiu adiantar cada vez mais o estoque para ela não perder venda, tá? Então, eu dei uma lida lá o porquê de crescer tanto e é por esse motivo, não é porque está encalhado os estoques. Ela quis comprar mais, tá? Então, veio da própria empresa, subiu os estoques e é por esse motivo que vocês vão ver que se quem já é esperto aqui nesse negócio vai saber que isso aqui vai impactar bastante no fluxo de caixa operacional que a gente vai ver lá embaixo. Eu nem preciso olhar lá embaixo para falar para vocês que isso daqui vai impactar muito, porém é um negócio não recorrente, isso daqui vai sair na forma de lucro. Lembrando que estoque é sempre calculado na base de custo. São 3 bilhões de dólares que ela tem em produto lá em chuteira, em bola de basquete, taco de beisebol, a preço de custo. Ela vai pegar esses 3 bilhões, se a gente for colocar aqui a margem bruta normal dela, vocês jogam aí uns 36% ainda que ela vai vender. Então vocês pegam 3 bilhões, coloca aí mais 36%, isso daqui é o que ela vai vender aí no próximo 6 meses, cara, no current assets, nos próximos 12 meses no máximo, tá? Como a gente pode ver aqui, em ativos tangíveis, o que são os ativos tangíveis dela? São as lojas, né? 1,3 bilhões. Olha como aqui ela também, ela tem as lojas, mas também ela aluga muito. Então isso aqui é 2 bilhões de ativos de certificado de leasing, que é o quê? Quando você, no teu apartamento aí alugado, o aluguel que você tem, o contrato que você assinou para entrar, é um ativo. Por quê? É um direito de você usar essa propriedade que está avaliada aqui no caso dela em 2 bilhões. Né? Então, se o seu aluguel aí é $1.000 por ano e você assinou por um ano, então são 12 mil dólares que você tem de ativos relacionados a leasing operacional. Tá? O goodwill não é nem tão alto, tá? 245 milhões. A gente viu que ela fez algumas aquisições pontuais, né? Lá naquela linha do tempo. Então é uma empresa que cresce organicamente, tá? Então desenvolvendo a própria marca, tá? A parte aqui das obrigações dela, se a gente for ver aqui, contas a pagar 1,5 bilhões. O que são essas contas a pagar? É o que ela tem que pagar para Nike, para Adidas. Ó. Então, me vende aí um carregamento aí, eu vou te pagar, Nike, só daqui uns 6 meses, tá? Vamos pagar parcelado aí. É isso, conta a pagar. É conta de luz, é conta de gás, é tudo que ela tem que pagar nos próximos 12 meses, tá? Algumas despesas represadas aí, que ela vai ter que pagar aí nos próximos 12 meses, 500 milhões. E aqui são os aluguéis que ela vai ter que pagar nos próximos 12 meses, que é o quê? De 480 milhões. Tá? Então, de dólares que ela tem para pagar aí, tá? Então, o que mais aqui são as dívidas de curto prazo, nada demais, tá? Se a gente for ver aqui no Fundamentei, a dívida dela, em relação a EBITDA, então a dívida dela é 4,4, porém, tá? A dívida que a gente tem que tirar é isso daqui, ó. O que é dívida numa empresa dessa daqui? Ela tem dívida de curto prazo? Não, isso daqui não é dívida. Onde é que está a dívida dela? A dívida está aqui, ó,
E isso aqui é dívida, ó, 1,4 bilhões, isso também daqui é dívida, e isso aqui é dívida também. Então a gente pode fazer uma conta aqui simples. Então aqui vai dar 1,8, 3,8 bilhões. Aqui está falando que ela tem 4,4. Na verdade, porque ele está somando o leasing, que é o quê? Esses 500 milhões aqui, né? Se você colocar aí dá mais ou menos aí esses 4,4. Na verdade, a dívida dela é de uns 3 ponto alguma coisinha, né? Então, se a gente for tirar o caixa aqui, vamos dizer que ela tem uma dívida líquida de 2 bilhões de dólares. O EBITDA dela é de 2 bilhões. Ou seja, ela não tem quase dívida, por causa que o EBITDA dela já paga quase toda a dívida dela, tá? Então, é isso daqui que vocês têm que dar uma olhada, tá? Leasing não é dívida. Isso aqui é uma conta que ela ia ter que pagar de qualquer jeito, tá? Então, dá uma olhada em toda a operação de varejo, né? Não confie em dados assim, porque eles pegam, né, conforme as leis contábeis. De acordo com a lei contábil, o site está correto. Porém, na prática, né, não é considerado dívida isso daqui, tá? Uma leasing operacional não é dívida. O que é dívida? Isso. Essas três linhas aqui, ó. Só isso daqui é dívida da Dix Sporting Goods, tá? O que mais que a gente pode ver aqui? Aqui o fluxo de caixa, vocês podem dar, nem precisa olhar, que vai vir fraco por causa do estoque, porque eles compraram muita coisa. Então aí aqui é no semestre, tá? Então ó, no semestre 579 milhões de dólares de lucro, tá? No final ela gera 100 milhões de caixa operacional, ainda gera bastante. Mas a gente pode ver que no mesmo período do ano passado ela gerou 1 bilhão. E é por que veio tão fraco assim? Olha o quanto ela gastou de estoque só nos últimos 6 meses. 700 milhões de dólares. No mesmo período do ano passado, ela gastou só 57, ou seja, ela gastou quase 12 vezes a mais nesses 6 meses desse ano para reforçar o estoque, porque ela sabe que tá complicado você ter um estoque para você vender. Então, como ela não pode perder venda de forma alguma, porque aquilo lá, o cliente não achou uma camiseta preta da Nike, ele vai achar essa mesma camiseta lá do outro lado da rua, na outra loja do tiozinho da esquina. Então eles não podem perder venda. E o que eles fazem? Eles aumentam o estoque. Não pode. E é por esse motivo que a geração de caixa veio muito menor do que o ano passado, né? Veio aí 900 milhões de dólares a menos, tá? Então é isso que impactou, tá? Então você tem que saber interpretar e saber o que a empresa está passando. Nesse caso aqui, vem do que a gente está vivendo hoje e ela também não pode perder venda. Então ela só antecipou os estoques, tá? Ela reforçou o estoque para não perder venda e isso daqui vai sair com lucro. Lembrando que isso daqui é a preço de custo, é o que ela pagou lá para Nike, para Adidas, pro cara lá do Golf, tá? Então ela vai colocar a margem dela, tá? Ela deprecia e amortiza bastante? Deprecia e amortiza bastante por causa dos direitos de leasing dela, que amortiza bastante, tá? O que mais aqui? O Stock Based Compensation, ela também tem, mas é uma empresa muito assim que não, ela prefere aumentar o salário do que recompensar a equipe dela com ações, né? Mas isso aqui vale também, nada demais, tá? Os estoques em si é a maior linha, vocês têm que ver qual que é a maior linha daqui. É essa aqui, ó, 700 milhões de dólares, tá? Então, os estoques tá tudo bem com ela, tá? No semestre, ela gastou de capex aqui 167, tá? Ela vendeu alguns ativos aí, então entrou 14 milhões, tá? Que mais que a gente pode ver aqui? A parte aqui do financeiro, tá? A gente pode ver aqui, ela exerceu algumas opções de ações, né? Então aqui entrou aí 14 milhões, ou seja, ela emitiu um pouquinho de ações, então entrou 14 milhões de dólares, tá? Para reforçar o caixa. Pagou aí algumas treasury stocks, ou seja, recomprou ações aqui no caso, né? Que ela fala tá em outras formas, mas aqui ela recomprou 400 milhões no período aí, pagou dividendo 80 milhões, tá? Então aqui no caso, a geração de valor para o acionista só vinda da recompra de ações e do pagamento de dividendos nesse semestre tá em quase 500 milhões de dólares, comparado ao período do ano passado que veio em 210 milhões, né? Então ela está recompensando o acionista muito mais forte esse ano. E acabou, não tem mais nada para falar da Dix, tá? Então, o que seria o mais importante desse relatório aqui inteiro? É entender a relação crescimento de estoque, o porquê cresceu, tá? E como isso impacta na geração de caixa. É só isso que vocês têm que saber. Porque no final
se a gente for pegar o histórico dela, a gente pode ver que de 2010, aqui, ela nunca mais queimou caixa, tá? Que ela nunca queimou caixa. Ela sempre gerou caixa operacional, tá? Nos últimos anos, muito forte. Esse ano vai vir menos por causa do estoque que subiu. Mas vocês estão vendo que é uma empresa que o CAPEX é baixo. Por quê? Porque ela não precisa construir a loja, porque a loja ela vai lá e aluga, né? Então ela só tem que reformar. Então qual que é o custo do CAPEX? Reformar a loja, colocar, fazer lá a loja bonitinha, né? Pá, mas a estrutura, ela não vai lá e constrói, coloca o tijolo, porque ela não é dona da maioria das lojas em si, por causa que não precisa, ela vai lá e aluga por esse motivo que ela tem tanto custo com o aluguel, tá? Então é por esse motivo também que o CAPEX ela é baixo. Agora, se ela fosse comprar o imóvel, todo o imóvel que ela vai fazer uma loja, aí o CAPEX seria gigantesco, porque ela tem que comprar, tem que reformar ou tem que construir, tá? Então o CAPEX dela é muito baixo perante a geração de caixa e sobra muito dinheiro para ela fazer o que ela quiser. Então aqui, ó, nos últimos anos, ó, ela recompra de ações 2,5 bilhões pagou de dividendo, 1,2 bilhões, tá? Em 2021 ela não recompra ações, como a gente viu lá na apresentação, mas tirando os outros anos, ela continua recomprando forte, forte, forte. E esse é o gráfico mais bonito dela. Saiu de 125 milhões. E aqui, como ela emitiu um pouquinho de ações, como a gente viu lá agora, né? Um pouquinho de ações, porém está em 80 milhões, né? Ela recomprou 1/3 aí de forma saudável, não é endividada. Essa dívida aqui, mesmo se fosse 4,4 bilhões, que aqui está incluído o aluguel que ela paga isso aqui suave, mas ela é muito melhor do que esses números aqui, porque você tem que tirar aí uns 500 milhões de aluguel que ela paga, então na verdade a dívida dela é uns 3, 4 bilhões, né? Então ela tem 2 bilhões em caixa, dívida líquida aí de 2 bilhões, EBITDA de 2 bilhões, tá pago. Na verdade, seria aqui, no caso não seria 1,2, seria 1. Então aqui já é bom, se você fizer a conta melhor, né, de forma mais, no caso aqui, mais aprofundada, ela fica melhor ainda. Belezinha, pessoal? Então ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado de Dick's Sporting Goods. Não é uma empresa que talvez todo mundo conhecesse, mas como a gente viu lá, é a maior varejista de artigos esportivos dos Estados Unidos, numa pizza gigantesca, ela só tem 8% do market share, então ela já é grande, ela tem muito espaço para crescer ainda, tem muito dinheiro, como a gente viu aqui, o market share que ela tem aí é de 120 bilhões, né? Ó, a receita dela é de 12, ela tem no mínimo aí mais uns 100 bilhões aí para buscar, tá? Para ela ficar em primeiro lugar. Então ela tem muito chão para crescer ainda. Ela nem está em todos os estados dos Estados Unidos ainda. Onde ela tem muito estado que ela só tem uma loja, 2 lojas. Ela está crescendo gigantemente, tá? O Omnichannel crescendo, os números excelentes e tudo isso daí faz com que ela tenha aquele retorno extraordinário aí de 3.000% desde o IPO, que foi há 20 anos atrás, tá? Então é uma empresa bem jovem de bolsa. Beleza? Ficamos por aqui, um abraço e falou!